Graça e paz, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. No capítulo 5. Quando abri nesse texto de Mateus capítulo 5, no versículo 14, e comecei a meditar sobre esta palavra, parece que algumas coisas saltavam aos meus olhos, e muita informação começou a vir ao meu coração, muita revelação de Deus, muita coisa vindo ao meu coração. Eu nem sei se eu vou conseguir passar tudo que Deus me entregou, mas falou muito comigo. Eu espero que o Espírito Santo fale com vocês nessa noite, que vocês estejam com o coração aberto, amém? Vamos ler então Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Obrigado, Senhor, Papai de amor, Deus de poder, pelo privilégio de estarmos aqui, pela honra de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse culto. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos reunidos. Pai, nós invocamos o Teu nome e pedimos que Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nossas vidas. Que a palavra da verdade possa, Senhor Deus, agir profundamente em cada coração. E que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém? Queridos, quando Mateus está escrevendo isso aqui, ele tem uma grande revelação. Na verdade, Jesus está ensinando esse povo, e a declaração que ele fala é: vós sois a luz do mundo. Diga assim: eu não sou de ficar falando, fala isso, fala aquilo, mas hoje eu vou fazer pelo menos umas 2 vezes, só para a gente poder fixar, tá? Didática. Eu sou a luz do mundo. Agora fala para a pessoa do seu lado: você é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. A declaração que Jesus fez. E quando eu leio isso aqui, logo me remete um texto lá no começo, lá em Gênesis, quando Deus criava todas as coisas. Gênesis capítulo 1 fala: criou Deus os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí disse Deus: haja luz. Vamos lá? Eu preciso da disponibilidade de vocês hoje para a gente manusear a Bíblia um pouquinho, tá bom? Para a gente poder entender. Gênesis capítulo 1. Diz assim lá em Gênesis capítulo 1: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então aqui a gente viu que Deus deu um nome à luz. Ele chamou a luz de dia. Agora repare comigo, lá no versículo 18, aliás, no versículo 17, aliás, no versículo 16, fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. 17, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. Então deixa eu entender isso aqui com vocês. No primeiro dia a Bíblia fala que Deus disse: haja luz. E ele viu que isso era bom, e ele deu nome à luz e chamou de dia. No 4º dia ele fala de novo que ele cria luzeiros nos céus. O céu, o sol e a lua. Ele deu um nome, ele colocou sol e lua, amém?
Não, amém não, porque ele não deu um nome para isso. Ele falou, vou criar 2 luzeiros nos céus. Quem deu o nome fomos nós. Nós chamamos de sol e nós chamamos de lua. Mas ele criou os luzeiros, são esses. Então por que Deus, a Bíblia está falando de 2 momentos em que cria luzes aqui na palavra? O que significa isso? Quem era essa outra luz que ele criou no primeiro dia? Se no quarto ele criou o sol, as estrelas, a lua e tudo aquilo que ilumina a nossa terra. Porque o primeiro dia, quem estava ali na verdade não foi criado, mas foi manifestado. A luz que se manifesta é o próprio Jesus. Amém? Observa bem aí, lá no versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia. Observa na sua Bíblia que a palavra dia começa com a letra maiúscula, porque isso é uma pessoa. E as trevas, noite, começa com a letra maiúscula, não tem ponto, e começa com a letra maiúscula. Mas lá no quarto dia, quando ele cria e ele faz separação entre o dia e a noite, é minúsculo, porque é o dia normal. Mas aqui não, aqui é Cristo que está se manifestando primeiramente. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 1, 2 e 4 diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor. Como é que começa esse dia aí? Letra maiúscula. Aqui está falando do dia do Senhor, está falando do próprio Jesus, do próprio Cristo. Está falando de uma luz maior, de uma luz poderosa, de uma luz grandiosa. Enquanto que Mateus revela a declaração que Jesus faz a respeito de nós, lá em João capítulo 8, no versículo 12, João declara o que o próprio Jesus fala a respeito dele mesmo. E ele fala: eu sou a luz do dia. Eu sou a luz do dia. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora deixa eu te contar uma história. Um certo homem, ele saiu andando pela rua para ir numa loja comprar um porta-joias para sua esposa, porque ele estava fazendo aniversário de casamento. E ele falou: vou comprar um porta-joias para minha mulher. Aí chegou na loja, entrou uma loja que vendia muitas peças bonitas, e conversou com o vendedor. Ele falou: olha, é um dia muito especial e hoje eu preciso levar um presente para minha esposa. Quero levar um porta-joias. Ela tem as joias dela, ela vai guardar as joias dela lá dentro. E aí o vendedor falou assim: eu já sei, tem uma peça aqui que é maravilhosa. E aí ele trouxe uma caixinha, um porta-joias, colocou sobre o balcão e falou: olha, o que acontece diferente nessa peça é que quando você coloca ela dentro do seu quarto, apaga todas as luzes, ela brilha durante a noite toda. E fica aquela coisa mais bonita do mundo. Dentro do quarto, sua esposa vai ficar encantada, eu tenho certeza. E ele falou: beleza, vou levar. Pagou, foi caríssimo, mas valeu a pena. Ele pegou, saiu todo feliz, né, todo empolgado, chegou em casa, né, falou: mulher, você não sabe o que eu trouxe de presente para você? Ela falou: o que, meu amor? Ele falou: está aqui um porta-joias. E apresentou aquela peça bonita, toda decorada. E aí, beleza, eles aguardaram chegar à noite. Ele colocou a caixinha lá, desligou as luzes, e foi uma grande frustração, porque passou a noite toda e aquela caixinha não acendeu em momento algum. E ele ficou muito indignado. Ele falou: mas o que é isso? Eu paguei caro nesse trem, era para fazer uma surpresa para ela e não virou nada. Ele falou: eu vou trabalhar, vou para o meu serviço, a hora que eu voltar eu vou pegar essa caixinha. Mas aí eu vou lá para trocar e não vai ficar assim não, nós vamos resolver isso. E aí beleza, ele saiu para trabalhar, a mulher ficou com a caixinha e tal. E aí ele voltou do serviço, falou: cadê a caixinha? Deixa eu levar esse negócio lá. Ela falou: não, calma, amor, eu já sei o que é. Ele falou: o que foi? Ela falou: não, é porque você não leu as instruções. Vamos esperar anoitecer, eu vou te mostrar o que acontece. Aí anoiteceu,
Eles desligaram a luz, colocou a caixinha lá, e aquela caixa brilhou, e aquela caixa resplandeceu o quarto com o seu brilho, e ficou aquele trem mais bonito do mundo, maravilhoso. E aí ele falou: meu amor, o que aconteceu? O que você fez? Você conseguiu? O que você fez? Ela falou: não, é porque na instrução falava que essa caixa, antes dela poder trazer esse efeito, ela precisava ficar sobre o raio do sol, do dia. Ela tinha que ficar exposta à luz do dia, porque aí ela absorveria toda a luz, toda aquela energia, e agora durante a noite ela brilha. Aí ele falou: então está explicado. Agora deixa eu explicar essa história para você. Eu e você, nós somos essa caixinha. Nós somos esse porta-joias. Dentro de nós pode ser que esteja guardado muitas qualidades, muitos tesouros, pérolas, muitas coisas valiosas. Mas não é isso o que dá o brilho que o mundo precisa. Porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus fala que o mundo está em trevas. Um dia eu e você, nós já estávamos em trevas. Nós um dia estava nas trevas, mas agora nós estamos sobre a forte luz de Deus. E acontece, querido, que para que a nossa luz resplandeça lá fora, você precisa antes ser exposto pela luz de Deus. Amém? Você está entendendo? Amém? Então diz assim: eu sou a luz do mundo. Mas antes que você fosse a luz do mundo, Jesus já é a luz do mundo. Na verdade, nós somos um efeito daquela luz que brilha dentro de nós. Nós somos o efeito daquela luz que encandece as nossas vidas. E essa luz, ela precisa sair, ela precisa ser revelada. O tema dessa noite é falar sobre a identificação dos filhos de Deus. O tema e o título da nossa mensagem é: vós sois a luz do mundo. Mas estamos falando daqueles que reconhecem, que descobrem a sua verdadeira identidade. Você não é mais um trevoso, você não é mais um escurecido, você não estou falando de cor de pele, porque eu sou escurinho, mas nós brilhamos com a luz de Cristo. Amém? Agora a palavra de Deus aqui, queridos, vai falar sobre coisas grandiosas. Volta lá no texto, Mateus capítulo 5. Deixa eu te perguntar aqui: quem você tem iluminado? Será que você já percebeu que a sua luz, ela brilha para fora ou só para dentro por enquanto? A palavra de Deus aqui, nesse texto que nós vamos ler, ela vai falar sobre 3 níveis, sobre 3 formas do reludir dessa luz. Nem sei se é essa a palavra certa. Do reflexo dessa luz, da onde é o alcance dessa luz. Ele vai falar sobre 3 proporções. E nós vamos meditar aqui. Amém? Capítulo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Primeiro, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O curioso é que quando Jesus está falando isso aqui, aqui nesse versículo 5, no capítulo 5, no primeiro versículo, a Bíblia fala: e Jesus, vendo a multidão, sobe ao monte. E ao aproximar os seus discípulos, começa a lhes ensinar. E ali ele fala sobre as bem-aventuranças. E em cima do monte ele fala: não se esconde a cidade edificada sobre o monte. Porque provavelmente ali ao redor daquele lugar onde ele estava na Galileia, havia outras cidades próximas, e com certeza havia uma cidade edificada sobre um monte, uma cidade construída sobre uma serra, um monte. E acontece que quando escurece, as pessoas começam a acender as luzes de casa, as luzes de dentro da casa. E aí de longe nós conseguimos enxergar que sobre o monte tem uma cidade. E existe uma problemática aqui, porque Jesus está falando: não se esconde. Quem é que gostaria de esconder uma cidade? Ou melhor, quem é que gostaria de esconder uma luz? Qual é o significado disso? Para que ter lâmpada se a gente quer ficar com ela só apagada?
Para que ter lâmpada, para que ter energia, se a gente não vai utilizar? É o que ele está falando. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Primeiro, querido, você precisa ser edificado sobre o monte. O monte é o próprio Cristo. O monte é o próprio Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Jerusalém, que não se abalam, permanecem firmes para sempre. Firmes para sempre. Não se esconde uma cidade construída sobre o monte, porque de longe nós podemos perceber. Então a primeira proporção, a primeira ação da luz aqui é para que todos vejam, é para que todos de longe possam enxergar que existe uma luz na sua vida. Mas quais são os efeitos da luz, além da sua luminosidade? O calor também faz parte. Esse elemento é muito importante. Então, de longe, eles percebem apenas a luz. E essa luz precisa alcançar muitos olhos. Essa luz foi incendiada dentro de você para alcançar muitas vidas, mesmo que estejam distantes. Pessoas que estão distantes de você. Pessoas que talvez não te conheçam. Pessoas talvez que não se relacionam com você, mas que olham e vejam, essa pessoa tem algo diferente. Existe uma luz na vida dessa mulher. Existe uma luz, existe um brilho na vida deste homem. Por que esse cara não fala de bobeira junto com a gente? Por que esse cara não senta na mesa de bar com a gente depois do serviço? Ele não quer sair, por quê? Querido, aqueles que te olham, presta atenção, tem muita gente observando a igreja. A Bíblia fala que o mundo aguarda ardentemente, anseia pela revelação dos filhos de Deus, a luz. Eles precisam, eles querem ver um brilho, eles querem ver algo diferente. E isso está em você, amém? Não se edifica uma cidade, não se esconde uma cidade sobre o monte. Não tem como. Uma vez que você foi chamado, uma vez que você foi escolhido, uma vez que você foi tocado por esse Espírito, uma vez que você foi selecionado, uma vez que os seus olhos se abriram, uma vez que você entendeu, não tem volta mais. Você tem que estar em cima do monte. Amém? E ele continua e diz assim: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. E eu falei que um dos elementos da luz, não só a luminosidade, mas também a propriedade de aquecer aqueles que estão perto. E quando se fala de candeia, eu me lembro de uma certa passagem aonde Jesus também estava ensinando, e ele fala de uma parábola. Ele fala da parábola das 10 virgens. E lá ele fala que havia 10 mulheres, 10 virgens, 5 prudentes, 5 tolas, e essas 5 tolas deixaram as suas lâmpadas acabar o azeite. Ou seja, quando ele fala que não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, ele está falando de um desperdício de acender essa candeia. Porque para acender e essa candeia permanecer acesa, ela precisa de uma substância muito importante. Qual é? É o azeite. E quando Jesus falava isso para aqueles homens imediatamente, eles sabiam eles sabiam da história bíblica, eles sabiam dos rituais, eles sabiam do que acontecia no templo, e eles entendiam que quando uma lamparina era acesa, quando o candelabro era aceso dentro da igreja, representava algo espiritual. E a substância mais importante era o azeite, porque representava o próprio Espírito Santo.
Então é um desperdício derramar do Espírito Santo se essa candeia vai ser colocada por baixo do alqueire. O alqueire aqui é uma vasilha, para eles era uma vasilha de medir grãos, de medir feijão, grãos, sementes, coisas desse tipo. E eu acredito, porque não faz sentido nenhum ele falar sobre colocar essa candeia debaixo desse alqueire, mas eu quero entender que quando, naquela época, eles iam dormir, provavelmente eles colocavam isso para poder apagar, abafar aquela candeia, aquela luz. Querido, deixa eu te perguntar, o que é que hoje abafa a luz na sua vida? O que é que hoje abafa a energia na sua vida? O que é que hoje está ofuscando a luz na sua vida? Sobre o que você está colocando debaixo? Sobre o que a igreja está se escondendo? Do que nós escondemos? É um desperdício derramar do Espírito se nós não vamos nos revelar. Você precisa se revelar no seu trabalho. Você precisa se revelar pelo seu comportamento. Como se revela a luz de Deus? 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, com ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então o primeiro aspecto para a gente saber e entender se nós estamos na luz ou não, precisamos manter a comunhão. Está fora de comunhão com alguém? Falta comunhão com alguém? Você está brigado com alguém? Discutiu com alguém? Ficou de mal? Cortou a amizade? Rompeu a aliança? Você está fora da luz. Precisa estar em comunhão. A comunhão, queridos, ela ajusta o corpo de Cristo. A comunhão, queridos, ela ajusta o corpo do Senhor. Quando existe a falta de comunhão, ela dilacera o corpo de Cristo. Vocês entendem isso? É por isso que quando Jesus lá fala que, até o pastor Gessé citou isso na pregação passada, ele fala que quando Jesus estava na boca do gasofilácio, na ponta ali, perto do gasofilácio, os irmãos vindo para entregar e depositar a sua oferta, ele fala, primeiro reconcilia, primeiro se ajusta. É por isso, queridos, que na ceia, nós precisamos antes reconciliar, nós precisamos antes nos ajustar. Pensa só um pouquinho, com quem você precisa pedir perdão? Para quem você precisa liberar perdão? Então, comunhão. E ele continua: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui ele está dizendo que nós, para fazermos parte, estarmos sob essa poderosa luz, e a nossa luz ser também poder iluminar os outros, nós precisamos confessar os nossos pecados. Para confessar nós precisamos antes reconhecer, e para reconhecer nós precisamos antes entender que a gente está em pecado. E a Bíblia é clara, e ela fala: aquele que diz que não tem pecado, está mentindo. O problema é que às vezes a gente deixa de confessar, porque às vezes a gente não quer reconhecer. Aí eu começo a entender, querido, por que Jesus está falando sobre esconder. Presta atenção, amém? Estão ligados aqui? Estão comigo? Amém?
Sabe por que ele está falando que se esconde uma cidade? Tem gente escondendo cidade sobre o monte, tem gente escondendo na candeia debaixo do alqueire, porque quando a gente se aproxima da luz, o nosso pecado se revela. Quando a gente se aproxima da luz, a gente começa a enxergar quem nós verdadeiramente somos. E enxergar quem eu sou é horrível. Enxergar quem eu realmente sou é terrível. Não, eu não sou assim não é possível. Eu não sou desse jeito não, irmão. Eu sou um cara bom, eu ajudo todo mundo. Eu sou um cara bacana. Eu não roubo de ninguém. Eu não maltrato ninguém. Porque é ruim a gente se conhecer, irmãos, e ver que a gente não é aquela Brastemp toda, e ver que a gente não é aquela perfeição toda. Porque às vezes a avaliação que a gente faz de nós mesmos é muito alto. É muito alto. Pede para alguém dizer, alguém que realmente consegue falar para você como você é. Alguém que seja seu amigo de verdade. Aquele que às vezes você até briga porque ele é sincero demais. Tipo a Camilinha assim, cadê ela? A Camilinha todo dia ela me fala no erro meu. Ela fala, porque você tem que melhorar isso. Eu falo, não, mas eu só tenho que melhorar, não tem nada que pode manter. Prestou nada, deu tudo errado. O que precisa, querido? Às vezes a gente precisa reconhecer. Então, aproximar da luz, a gente quer esconder por causa disso. Porque quando a gente começa a iluminar, isso reflete também quem nós realmente somos. Quando Paulo se aproxima da luz, antes dele ser Paulo, ele era Saulo. Ele estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja. E aí uma forte luz brilha, e essa luz é Jesus. Ele cai por terra, ele é cego, e aí ele começa a enxergar quem ele realmente é. Tanto é que ele fala, Senhor, me mostra o quanto importa sofrer pelo teu nome. Porque pelo sofrimento que eu fiz esse povo passar, pelo sofrimento que eu causei, me mostra como que é sofrer pelo teu nome. Porque eu devo merecer. Então se aproximar da luz é revelar quem nós realmente somos. Isso é difícil. E quando se fala de candeia, se fala de azeite, e lá naquela parábola, voltando, tá? Não perdi, voltando lá na parábola, que depois nós vamos voltar no texto de Mateus, tá bom? Tá tudo linkado aqui, irmãos. Voltando naquela parábola, quando ele fala das 10 virgens, e ele fala que aquelas que deixaram de abastecer o seu azeite, elas deixaram de colocar, elas esconderam a sua candeia, a sua lâmpada, e elas desprezaram a melhor substância, elas desprezaram o melhor da lâmpada, elas desprezaram o melhor que estava dentro de si mesmo. Não desprezeis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. E esse texto, querido, não fala de pessoas que vão receber Jesus. Não fala de pessoas, de mulheres que estão ali e precisam manter as suas lâmpadas acesas para somente aguardar a volta de Cristo. Na tradição dos judeus, as virgens eram aquelas responsáveis por encaminhar o noivo para a noiva. Fala, gente. A noiva. Encaminhar o noivo para a noiva. Mas sem a lâmpada, sem a luz, não tem como conduzir o noivo à noiva, ou a noiva para o noivo. Por isso a importância de ter luz. Porque o papel daquelas virgens não era apenas receber ele, mas era encaminhá-lo à noiva. Então deixa eu te falar algo. Existe noiva lá fora ainda. Existem pessoas que fazem parte do corpo da noiva que ainda estão lá fora, que precisam encontrar com Jesus. E essa lâmpada que se acende na sua vida é justamente para isso. Não é só para você se encontrar com o noivo aqui, é para você levar o noivo lá.
A tradição fala que o noivo ele ia pelo caminho e as noivas iam iluminando o caminho dele. É isso que a igreja tem que fazer. Ela vai iluminando o caminho de Jesus para poder encontrar com aqueles que estão perdidos. Ela vai mostrando, ela vai iluminando o caminho. Nós somos a própria lâmpada que vai revelando Cristo caminhando em direção àqueles que estão perdidos ainda e que farão parte da noiva. Então não se esconda, não esconde a candeia debaixo do alqueire. Antes elas têm que estar no velador, aonde todos que fazem parte da casa possam ver a sua luz. Lá no texto novamente, Mateus 5. Então primeiro Jesus fala sobre a proporção onde todos veem, uma dimensão onde os que estão longe veem você, veem o brilho, veem a luz. Agora Jesus está falando de pessoas que estão dentro da sua casa, que precisam enxergar essa luz. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Ei, o pessoal da sua casa já viu essa luz? Aí o pessoal da sua casa já foi iluminado por essa luz? O seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu esposo, a sua mulher. E os da sua casa, os seus parentes, os seus vizinhos, os mais próximos, os mais chegados, eles já conseguiram perceber essa luminosidade? Porque há um propósito. O que nós recebemos aqui não pode ficar aqui, não pode ficar guardado para nós. Isso é egoísmo. Nós temos que liberar, nós temos que iluminar. Amém? E aí ele continua e diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, numa dimensão, Jesus fala sobre aqueles que estão longe, aqueles que não têm relacionamento, aqueles que vão ver a igreja como um todo. Porque nós fazemos parte de um corpo, de uma igreja, não essa igreja batista, mas a igreja de Cristo, a igreja sobre a terra, a igreja sobre a face do mundo. E todo mundo vê. E também fala daqueles que veem essa luz dentro de casa, e agora fala sobre aquelas luzes que nós vemos na interrelação, interpessoal. E ele vê essa luz a partir das boas obras que nós fazemos, das boas obras que nós praticamos, das boas obras que vocês realizam, que nós realizamos. Então a fé sem obras, ela é morta. É por isso que ela precisa de obras. Não é para nos salvar, mas é para que outros olhos possam se abrir, mas é para que outros possam enxergar o caminho, é para que outros possam ver a justiça de Deus, é para que outros possam ver o milagre, é para que outros possam ver a bênção. Amém? Então seja luz. Não deixe a luz se apagar. Não deixe a candeia se esconder. Não deixe que a cidade seja ofuscada. Porque há propósito em tudo isso. Irmão, você que tem vindo, há propósito na sua vida. Você que tem vindo aqui, há planos divinos, eternos e celestiais para a sua vida. E se você ainda não tem refletido essa luz, veja com Deus o que é que falta. Veja com você mesmo, olhe para dentro de si mesmo, o que falta a essa luz para poder iluminar outras vidas. Porque esse texto, quando Jesus começa a ensinar, ele está no começo do seu ministério. Ele acaba de ser batizado, ele vai para a Galileia e ali ele começa a ensinar. Lá no final, Jesus está falando sobre a mesma luz.
Ele está falando: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, nós somos os luzeiros. Paulo fala: vós sois luzeiros para este mundo, e os homens vos seguirão para poder encontrar a vida eterna. Porque existe um tempo final, existe um momento onde tudo terá um fim, e eles precisam encontrar o caminho, e o caminho se encontrará a partir de você, a partir de nós. Então, querido, se você entende essa palavra, e se você sabe que precisa ser luz, se acenda, seja aceso, permita que o Espírito te acenda. A parábola fala que essas virgens precisavam sair para poder comprar o azeite, porque o azeite tem um preço, e o preço é oração, o preço é jejum, o preço é renúncia, o preço é mudança, o preço é transformação. Amém? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Diga assim: eu sou a luz do mundo. Fica de pé no seu lugar.